Shalom, shalom, meus amados, graça e paz. Então vamos aqui para mais essas sequências de estudos que estamos fazendo acerca dos tempos finais. Eu sou o irmão Sérgio Oliveira e você que já está acompanhando os nossos estudos, os estudos dos tempos finais, nós vamos agora para a quinta parte do nosso estudo. Tivemos a introdução, primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte, e hoje nós vamos para a quinta parte do nosso estudo bíblico. Consulte aí no nosso canal, o canal Sérgio Oliveira, no YouTube, né, as partes anteriores para que você possa pegar na sequência. Amém? Glória a Deus. Então já vamos abrindo aqui a Bíblia, dando sequência no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, certo? 1 Coríntios, capítulo 15, a gente vai aí ver novamente a questão da transformação do corpo na volta do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que esses temas, né, o tema tempo final, ele aborda sobre a volta do Senhor Jesus Cristo e os sinais que acontecerão antes da sua volta. Vamos falar também sobre o anticristo, vamos falar sobre a marca da besta, vamos até a parte, passando pelo juízo final, até o novo céus, nova terra e a nova Jerusalém, tá certo? Então, vamos dar uma sequência e tem outros assuntos também para falar, então a gente vai estar aqui nesse assunto para a gente completar, para depois falarmos de outros assuntos, tá certo? 1 Coríntios, capítulo 15. Lembrando que você pode também acompanhar no meu Instagram, @SérgioOliveira_TB. Você pode acompanhar também. Você pode deixar também o seu comentário, dê o seu like, faça o seu comentário, se inscreva nos nossos canais, tanto no YouTube como no Instagram. Também eu tenho um canal no Facebook, canal Sérgio Oliveira. Você pode acompanhar por lá também. Como bem, eu estou também trazendo outros vídeos também de canais parceiros, tá certo? Graças a paz. Então acompanha aí, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 20, né? Fala, Cristo as primícias dos que dormem. Aqui na minha tradução, na sua tradução, em negrito pode estar outra tradução, mas o sentido é o mesmo, tá certo? Lembrando que eu estou aqui usando uma Bíblia revista e atualizada no Brasil, segunda edição, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil, tá certo? É a referência da Bíblia que eu estou usando. Glória a Deus. Então vamos aqui, né? Verso 20 diz, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 20, fala, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Né? Por isso aqui o título, né? As primícias dos que dormem, né? Primícias são os primeiros, né? Primeiro de tudo, se você tem uma fazenda, você tem uma plantação, aí você plantou manga, você plantou banana, você plantou maçã. Os primeiros frutos são do Senhor, né? Falar as primícias, são os primeiros. Tudo que é primeiro. Você trabalhou 30 dias de trabalho. O primeiro dia você oferece ao Senhor. Tudo primeiro você oferece ao Senhor. Amém? São as primícias. Dentre outras características de primícia, não dá tempo da gente abordar aqui, né? Vamos ver aqui no verso 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ou seja, a morte veio por um homem. Quem? Adão. Adão, nós sabemos que pecou juntamente com Eva. Então eles caíram na tentação, pecaram e sobreveio para eles que a morte. E assim a morte passou para toda a humanidade. Mas veio o quê? Por um homem também veio a graça, veio a vida, que esse é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, todos morreram em Adão, mas em Cristo, ao aceitarmos ao Senhor Jesus, ao nosso Salvador Jesus Cristo, nós somos vivificados juntamente com Ele. A palavra de Deus diz aqui, ó, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, né, foi o primeiro a ressuscitar, sendo que no seu ministério antes ele já tinha ressuscitado. No Antigo Testamento também os profetas, os profetas e os homens de Deus também têm relatos de terem ressuscitados, né? Algumas pessoas, como Elias, né, ressuscitou o filho da viúva e assim sucessivamente. Porém, Cristo, o Senhor Jesus Cristo, quando ele diz aqui, Cristo, né, na sequência, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele está falando de quê? Dos primeiros a serem ressuscitados, que são os mortos do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que morreram no Senhor, né, como primícias, estão guardados para o Senhor na sua volta. Quando ele voltar, os primeiros a serem ressuscitados são aqueles, né, os heróis da fé, são aqueles que, desde a época de Abel, que foi o primeiro mártir, até o último a morrer em Cristo, serão ressuscitados. Cristo é as primícias. Primeiro Cristo que foi ressuscitado, né, e ele já vem trazendo Nova Jerusalém, ressurreto,
né? A gente vai ver essa sequência depois. Ele virá para transformar no novo céu e nova terra depois do juízo final. Depois a gente vai ver essa sequência, a gente vai estudar como se daí se desenrolar, mas por enquanto nós estamos estudando os sinais da sua vinda. Então aqui, já na sua volta, né, nós estamos estudando, acontecerá tudo isso, essa ressurreição, né? Os primeiros a ressuscitar são as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Quem são os de Cristo na sua vinda? São aqueles que estarão vivos, né, esperando o Senhor, a igreja que estará viva, a igreja que estará sendo representante da igreja na terra, na volta do Senhor Jesus Cristo, que irá receber um novo corpo. Um novo corpo. Ela não passará pela morte, né? Ela não passará pela morte. Por quê? Porque ela estará viva. Ela não passará pela morte. Ela já vai ser o quê? Restaurado, o corpo dela já vai ser transformado em um abrir e fechar de olhos. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Tá certo? Então ele diz, ó: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Então, quando ele vier, a palavra de Deus já diz, ele vai destruir toda potestade e poder, todo principado que há na terra maligno, o Senhor Jesus vai destruir, né? Lá em Apocalipse diz, com o sopro que sai da sua boca, com a espada que sai da sua boca, ele irá destruir o anticristo e toda potestade maligna, todo espírito imundo, todo anjo caído, todo demônio será destruído, né, com o poder de Deus, com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz aqui, ó, verso 25: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então existe um tempo, né? Existe o tempo, né, dos reinados. Tanto esse reinado, o reinado que há no mundo, né, do príncipe deste mundo, como o reinado do Senhor. Ele só vai ser estabelecido totalmente, né, literalmente, tanto na parte espiritual, quando ele destruir toda a potestade, né? Deus está dando um tempo até que se desenrole, né, o plano de Deus, até que se desenrole todo o plano e os ventos de doutrina forem abertos. Que são os ventos de doutrina? São os anjos que estão segurando os ventos de doutrina até o momento final da grande destruição final, que o Senhor Jesus vai destruir todos os ímpios. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro vai ser destruído nessa destruição. A palavra de Deus diz aqui, ó, quando, verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, o último inimigo a ser destruído de tudo é a morte. Ele destruirá a besta e o falso profeta, destruirá o anticristo, e destruirá todo aquele que não foi escrito no livro da vida do Cordeiro, ou seja, os ímpios, né? Todo aquele chamado de o joio, todo aquele chamado de o bode, certo? Todo aquele chamado de a palha, ele vai colocar para ser destruído no fogo eterno. A Bíblia diz que fogo desceu do céu para os consumir. Nós vamos estudar isso aí lá no estudo sobre o juízo final. Então, a Bíblia diz aqui, ó, porque o último inimigo a ser destruído é a morte. Vai ser o último inimigo a ser destruído, né? Porque a morte é que mata, né? Ou seja, não é que mata, mas a morte é um símbolo da morte que leva as pessoas para a morte. Então, como não vai haver mais a morte, então vai ser o último inimigo a ser destruído, vai ser a morte, porque daqui para frente só vai ter vida, não vai ter morte mais depois que Jesus voltar, porque ele vai ressuscitar os que morreram no Senhor, vai transformar o corpo daqueles que estarão vivos esperando ele, para todos se encontrarem nas nuvens do céu e para sempre estaremos com o Senhor, né? E depois disso vai ter as bodas do Cordeiro. A gente vai estudar isso na sequência para que você entenda. A igreja precisa entender a sequência cronológica da volta do Senhor Jesus. Antes da volta de Jesus, a grande tribulação, depois da volta de Jesus, as características dentro da volta de Jesus, né? Nós estudamos sobre o sinal do Filho do Homem. Quando apareceu o sinal do Filho do Homem, Jesus volta, né? Nós estamos vendo aqui, lá também em 1 Tessalonicenses, que nós estudamos. E o Senhor vai mandar os seus anjos aos quatro ventos da terra, aos quatro cantos da terra, buscar os seus escolhidos. E aí vai acontecer o quê? Quando ele chamar, quando o anjo estender a mão, aquela pessoa que morreu no Senhor vai ter o corpo transformado, vai ressuscitar e ter o corpo transformado. Depois que todos os mortos do Senhor foram transformados, no abrir e fechar de olhos, então as pessoas não confundir o abrir e fechar de olhos com a volta, sendo a volta de Jesus. Não, o abrir e fechar de olhos é a transformação do seu corpo, do meu corpo, em um corpo ressuscitado, em um corpo, um corpo ressurreto, né? Então as pessoas muitas vezes interpretam, até pastores, teólogos, já vi interpretando, que isso aqui, a transformação do corpo é a volta de Jesus. Não, ela está dentro da volta de Jesus. Está dentro é uma coisa, e ser a volta de Jesus é outra. Não, isso aí é uma característica que todos os salvos vão receber, de ter os corpos transformados, num abrir e fechar de olhos. A gente vai já ver isso aqui.
Mas a volta de Jesus, ela tem tudo isso. Ela tem o quê? O sinal do Filho do Homem. Jesus manda os anjos aos 4 cantos da terra. Ele vai estar lá em cima, né? Lá em cima esperando todos os salvos, tá certo? Ele vai parar em cima do monte, né? Esperando todos os salvos. Então, ele vai mandar os escolhidos por 4 cantos da terra. E os anjos vêm, chama, aquela pessoa é ressuscitada, recebe um novo corpo, no abrir e fechar de olhos. Depois quem? Depois vai ser quem? Depois tem a parte dos vivos. Aqueles vivos que aceitaram Jesus, passaram pela grande tribulação, são chamados de os remanescentes, vão receber mais um bônus especial da parte do Senhor Jesus, que é andar com ele durante dia e noite. O anjo pergunta a João, quem são esses? Aí João não sabe, né? Não, quem são, Senhor? Ele diz, são estes que passaram pela grande tribulação, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e são merecedores, né, de maior recompensa, dessa recompensa, de andar com o Senhor de dia e de noite. O anjo diz para João, são estes que andam com o Senhor dia e noite. Em nome de Jesus, amém. Então, existem todas essas características na Bíblia, é preciso que a gente examine, é preciso que a gente conheça. Nós, como povo de Deus, somos detetores dos oráculos de Deus. Que são os oráculos? São as Escrituras, somos examinadores da palavra da verdade, né? Da antiga e da nova aliança. Em nome de Jesus, amém. Tudo é o plano de salvação do Senhor Jesus. Vamos aqui dar continuidade. Verso 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhes são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo isso subordinou, que é o próprio Deus, né? Porque Deus foi que deu ao Senhor Jesus, a ordem ao Senhor Jesus, para o Senhor Jesus fazer o plano, né? Fazer o plano e completar o plano, que é o plano de salvação. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos, amém? Então o próprio Filho se sujeita ao Pai, para que seja tudo em todos, que foi o Pai que ordenou, o Pai que fez, o Pai que planejou, e o Filho executou, juntamente com o Espírito Santo de Deus. E nós somos salvos mediante, né, esse grande plano de Deus, de amor a mim e a você. Amém? Glória a Deus. Então, se você puder ler todo esse capítulo 15, meditando, examinando, comparando, tudo é muito bom. Não dá tempo de eu ler tudo agora, que eu já vou passar já para outro assunto lá em Tessalonicenses. Não vai no mesmo assunto, só que explicando melhor, né? Então não vai dar tempo, mas a gente vai aqui no verso 43. Veja aí no verso 43 do mesmo capítulo, que ele fala: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então nós vamos receber o corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então aquele mesmo corpo ressurreto que Jesus recebeu, nós vamos também receber, porque a Bíblia diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino. Não pode herdar o reino de Deus. Tem que ser transformado em um corpo ressurreto, né? Um corpo vivificante, à semelhança do corpo de Cristo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: Pai, onde eu estiver, quero que ele esteja comigo também. Por quê? Porque também nós receberemos um corpo semelhante ao de Cristo. Amém? Isso é outra promessa de Deus, é outro bônus que nós vamos receber, né, dentro da salvação eterna. Glória a Deus. Então você não vai dar tempo de ler aqui tudo, por causa do tempo aqui do vídeo, mas você depois vai lendo aí, completando, certo? Eu vou finalizando aqui essa parte, lendo aqui, a partir do verso 50, tá certo? Então vamos aqui. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, né? Aquilo que eu falei agora, né? Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, muitos não vão passar pela morte. Por quê? Porque estarão vivos. No final da grande tribulação, vai ter um grupo de pessoas do mundo todo vive esperando Jesus voltar. Então esses não passarão pela primeira morte, não. Nem pela segunda, né? A segunda morte é só para os ímpios, né? A segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. A gente vai estudar isso, né? A primeira e a segunda ressurreição. A segunda ressurreição é só para os ímpios. A primeira ressurreição é que é para os justos. Amém? A gente vai ver isso depois. A Bíblia diz aqui, ó: eis que eu vos digo um mistério. Que eu já li, né? Verso 52. No momento, no abrir... chegou a parte que as pessoas às vezes se confundem. Vamos entender isso aqui. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, ainda tem as trombetas ressoando, né, na volta de Jesus. A primeira trombeta, no sinal do Filho do Homem, né? A primeira trombeta, Jesus chega. Jesus vem, está lá em cima dos céus e mandará os seus anjos, os 4 ventos da terra, para buscar os seus escolhidos. Chama-se o arrebatamento. O que é arrebatamento? É tirar com força.
né? É tirar para fora, é tirar de algo. Você está na terra, Deus está te tirando da terra para ir para as bodas do Cordeiro, para ir para a grande festa de Deus, para a grande ceia do Senhor, né? E ele diz aqui, que é uma das promessas de Deus também, o Senhor Jesus. Aí ele diz, ó, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, tá vendo? Então a trombeta, tem o soar da trombeta. Então o abrir, seremos todos. Ele diz, ó, no momento, no abrir e fechar de olhos, ou seja, vai ser rápida a transformação do corpo. Não é a volta de Jesus que vai ser no abrir e fechar de olhos, não entenda. Eu já vi muito crente, já vi muito cristão, muito irmão, eles se confundirem nisso. Por isso que eu fui estudar, por isso que eu fui examinar, eu me preocupei e pedi a Deus a verdade. Senhor Jesus, me dá a verdade para passar para a tua igreja, para passar para o povo de Deus. O povo está se confundindo, o povo vê uma coisa, vê outra, vê uma coisa, vê outra e não sabe a verdade plena de tudo isso aqui. Então eu fui examinar com humildade, pedindo a Deus, com oração, com fé, para que o Senhor me dê o entendimento e eu passe para a igreja, porque justamente sobre esse assunto, sobre a volta do Senhor Jesus, e outros assuntos também que eu examinei, mas mais focado também no assunto de escatologia, né? Que é a área que eu mais amo estudar, que é os livros de Daniel e Apocalipse e todos os livros proféticos, que é a área de escatologia bíblica. Glória a Deus. Aqui diz, ó, então essa transformação vai ser rápido, vai ser no abrir e fechar de olhos, né? O anjo estende a mão, o anjo chama, o anjo do Senhor chama e a pessoa já é transformada, né? Aquele que morreu do Senhor é ressuscitada, transformada, e o anjo leva para se encontrar com o Senhor. Amém? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é moral se revestir o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Tá vendo? O aguilhão da morte é o pecado, ou seja, quando você peca, você está dando legalidade à morte, porque o pecado causa morte. Deus disse para Adão e Eva: não coma daquele fruto proibido, e eles comeram, né? Então deram legalidade à morte. Quando a gente peca, a gente dá legalidade à morte. Porém, vindo o Senhor Jesus, ele venceu a morte, né? Ele venceu tudo. Por isso que eu preciso aceitar Jesus como único legítimo Salvador. Todos nós precisamos e aceitamos ao Senhor Jesus como único legítimo Salvador, para que temos acesso à vida. Só o Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Só ele tem o direito, e ele diz: Pai, quero que esteja comigo onde eu estiver. Então, quando você aceita ele, ele pega na sua mão e traz você para ele. Amém? E a Bíblia diz, ó, e a nossa justiça é fiada na justiça de Cristo. Amém? Glória a Deus. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que é a lei? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da lei de Deus. O primeiro até o 10º. Por quê? Porque do primeiro ao 4º mandamento, você demonstra o seu amor a Deus. Do 5º mandamento ao 10º mandamento, você demonstra o seu amor ao próximo. E o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Amém? Então esse é o primeiro mandamento com promessa. Então os 10 mandamentos, eles estão escritos, a lei moral de Deus, eles são uma lei para toda a humanidade. Não é só para o brasileiro, para o judeu, para o japonês, para o alemão, não. Os 10 mandamentos são para toda a humanidade. É o que ficou da lei antiga, né? Porque a lei eram várias leis: leis cerimoniais, lei do santuário, lei civis para o povo judeu. E dentro de todas essas leis, a única lei que foi guardada dentro da Arca da Aliança foram os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são a base, né? São exemplos, são a base para todos os povos, porque fala do amor a Deus e o amor ao próximo. Amém? Glória a Deus. Então a força do pecado da lei, quando a gente transgride a lei, o que é o pecado? É a transgressão da lei. Verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor o vosso trabalho é garantido, no Senhor o vosso trabalho é gratificante, é uma luz, é uma bênção o trabalho do Senhor, o vosso trabalho no Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então eu espero que tenha ficado certo aí essa questão, né? Esse vídeo, essa questão aí da transformação do corpo, do corpo incorruptível do corpo corruptível para o corpo incorruptível. Amém? Glória a Deus. E vamos aqui dar a introdução dar a introdução aqui no livro de 1 Tessalonicenses, carta aos 1 Tessalonicenses.
O verso 13 diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como demais que não têm esperança. Ou seja, então, alguns não estavam tendo esperança daqueles que morreram em Cristo serem ressuscitados, Jesus chamar novamente, né? Chamar na ressurreição, a salvação e tal. Então, Paulo escreveu uma carta alertando que eles serão ressuscitados, né? E a Bíblia diz, ó: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Amém? Então, ele está testificando daquilo que ele disse lá em 1 Coríntios e daquilo que foi escrito lá no livro de Mateus, capítulo 24, certo? 24 e 25, falando acerca da volta do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz que tenhamos esperança, porque os que morreram em Cristo, aqueles entes queridos, aqueles irmãos, os pastores, todos os irmãos que morreram, aqueles heróis da fé para trás, eles vão ressuscitar na volta do Senhor Jesus Cristo. São as primícias do que dormem. Amém? E depois os que estarão vivos também terão os corpos transformados. A Bíblia diz aqui, ó: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos o que dorme. O que é preceder é ir primeiro. De modo algum os que estarão vivos vão na frente dos que dormem. Não, primeiro as primícias. Primeiro Cristo, que ele já ressuscitou, depois as primícias, depois os que estão de Cristo na sua vinda, como ele fala lá em Coríntios. Ou seja, então primeiramente serão ressuscitados aqueles que dormem no Senhor. Eles terão direito na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. O que é a segunda morte? É o lago de fogo e enxofre, que vai ser destruído a besta, o falso profeta, né? Satanás, os anjos caídos, e todo aquele que não for achado no livro da vida do Cordeiro será lançado no lago de fogo e enxofre para a destruição total daquelas entidades, daquelas forças malignas. Tá certo? Então nós devemos entender essas verdades. A palavra de Deus diz aqui, ó: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvir a voz do arcanjo. Então, quando a volta do Senhor vai ter o quê? O sinal do Filho do Homem, vai ter a palavra de ordem, a voz do arcanjo anunciando a volta de Jesus. Tem toda uma cerimônia, irmãos. A volta de Jesus é o acontecimento mais maravilhoso, é o clímax de todo o plano de Deus. Não há nada mais maravilhoso, só mesmo quando a gente estiver mesmo lá com o Senhor Jesus, no novo céu, nova terra, na Nova Jerusalém. Mas a volta do Senhor Jesus vai ser o clímax, vai ser o acontecimento mais incrível que você vai testemunhar em toda a sua vida, em todo o universo. Vai ser a volta do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui, ó: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro vai ressuscitar os mortos em Cristo. Depois nós, os vivos, ou seja, Paulo se coloca aqui no lugar, porque na hora, como ele estava vivo, né, ele se colocou no lugar. Mas como Paulo já morreu, ele também vai fazer parte das primícias. Todos aqueles que morreram, se nós morremos antes de Jesus voltar, nós vamos fazer parte dos mortos do Senhor, que seremos ressuscitados primeiro, tá certo? Agora, os que estarão vivos, vai ter um grupo vivo, vai ter uma parte da igreja viva, né, que vai estar esperando o Senhor, vai passar pela grande tribulação, e no final da grande tribulação, quando Jesus voltar, ele destruirá o anticristo, a besta, o falso profeta, todo aquele que maculou o nome de Deus, todo aquele que não quis aceitar Jesus, vai ser destruído. Agora, os vivos que estarão vivos presenciando tudo isso, vão ficar testemunhando, observando, representando a igreja até o final, e no final o Senhor Jesus vai transformar o corpo deles e vai levar também para as mansões celestiais, vai levar para as bodas do Cordeiro, para a ceia do Senhor. A Bíblia diz aqui, ó, verso 17: entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Glória a Deus. Então, consolai uns aos outros com estas palavras. Essa palavra que tem que ser consolada para todos nós, que há uma esperança, é Jesus Cristo. Há uma força, há uma fé, é o Senhor Jesus Cristo. Então vale a pena, meus amados, vale a pena ser firme, vale a pena ser fiel, vale a pena estar de pé naquele grande dia. Ou se a pessoa morreu, morre em Cristo, se a pessoa estiver viva, vive em Cristo. O importante é estar em Cristo, porque no final Jesus voltará e o Senhor Jesus, ele vai perguntar: o que tu tens para mim? Essa é a pergunta do Senhor. Então, eu já deixo aqui a palavra com você. Se você já aceitou Jesus como o único legítimo Salvador, continue nessa fé, continue firme, siga em frente, desenvolva os dons espirituais, né? Se entregue, alma, corpo e espírito, se entregue ao Senhor Jesus Cristo. Ele cuida de você, ele coloca os seus santos anjos para lhe proteger, para lhe cuidar, para lhe guardar. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10 ao teu direito, mas tu não serás atingido, em nome de Jesus, amém. Você que não aceitou Jesus ainda, aceite o quanto mais rápido possível. Se você não aceitou Jesus, quiser aceitar, aceite.
aceite a Jesus, confesse o nome do Senhor Jesus Cristo como seu único e legítimo Salvador. Busque a Deus, Deus vai lhe guiar para você se congregar, para você arranjar você vai lhe guiar para um homem de Deus fiel, um pastor fiel, um homem de Deus, um apóstolo, um homem de Deus, para que você tenha a sua vida regenerada, para que você tenha, você e a sua família, uma vida de gozo, uma vida de paz, uma vida de longanimidade, na esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Faça isso, amém? Glória a Deus. E eu já vou terminando aqui esse estudo, sobre, o tema de hoje foi sobre os corpos serão transformados, amém? Então esse foi o nosso tema. Daqui a pouco nós vamos fazer aí também a sexta parte, falando acerca mais ainda sobre as características, os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo, até chegarmos também, vamos passar pelo juízo final, vamos passar também pelos novos céus e nova terra, até chegar na Nova Jerusalém, lá em Apocalipse capítulo 21 e 22. Amém? Glória a Deus. Shalom, shalom, graça e paz. Você curte e compartilha o nosso vídeo, manda aí também para os irmãos, manda aí para os seus familiares, propaga a palavra de Deus no ID do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.